E o Cai na Roda vem com mais uma edição. Nossa convidada de hoje é Prudence Calambai. Prudence é artista, modelo, palestrante e ativista de direitos humanos, congolesa. Ela veio para o Brasil e vai contar para a gente a situação de imigrantes e da arte fora de seu país de origem. Prudence, obrigada por sua participação aqui no GGN. Você vai conversar com Patrícia Faerman, Tatiane Correia, Ana Gabriela de Sales e Duda Cambraia e eu, Lourdes Nassif. E eu vou começar com as nossas perguntas. Prudence, você é uma ativista de direitos humanos. Como está a situação do imigrante hoje no Brasil, nesse cenário que nós temos hoje de pandemia e de governo Bolsonaro? Você pode dar um cenário para a gente de como está a vinda de pessoas, a recepção dessas pessoas, a integração dessas pessoas hoje? Então, obrigada. Boa tarde a vocês todos, né? Obrigado primeiramente pelo convite, poder estar com vocês todos falando sobre a imigração. Como fui apresentada, eu sou Prudence Calambai, eu sou da República Democrática do Congo. Já há 13 anos estou aqui, sou mãe, e no meio dessa live vocês vão ver um pouquinho de perturbação de criança, e já tá começando a minha neta bater na porta. Então, falando sobre esse período da pandemia, a vida dos imigrantes, primeiramente, quando nós ficamos todo mundo de quarentena, foi difícil para saber como que o seu próximo passava. Se outro não te ligar, você não ia saber. Eu fiquei muito tempo em casa, né? Porque eu sou mãe, faço papel de mãe e pai, criando meus filhos. Eu não tive muito contato com o meu povo para evitar essa contaminação, essa doença que eu possa trazer em casa, né? Foi muito perigoso e eu me cuidei muito. Mesmo saindo na rua, porque eu precisava sair, eu saía só para resolver algumas coisas importantes. Mais necessário, emergência. E aí, depois, quando abriu as portas para poder começar a sair, eu vi muitas coisas. Já no meio da quarentena, perdemos um irmão angolano que foi brutalmente assassinado, João Manuel. Fizemos, mesmo nessa pandemia, no meio da quarentena, fizemos maior barulho para poder arrecadar um recurso financeiro para poder ajudar a mulher lá a mulher da vítima lá na Angola com seus filhos, porque muitas vezes quando nós saímos da nossa terra e em qualquer lugar do país que nós fomos, a gente somos dividido. Nós trabalhamos aqui e pensamos na nossa família. A maioria homem vem, deixa sua esposa e trabalha bastante aqui para poder sustentar sua família de longe. Então foi um momento muito difícil para a gente poder pensar nessa mulher, e aliás até hoje a gente não conseguiu ter a solução mesmo maior para poder ajudar essa família, mas tem um grupo de comissão de pessoas que estão seguindo em frente pela situação do caso do João Manuel. E tivemos também outra causa da Falila Tuma, irmã do Togo, que foi justamente presa, e é uma mulher também batalhadora que vendia, uma mulher ambulante, e foi presa. Lutamos pela libertação dela, e ainda nós estamos lutando porque ela possa viver em paz, que a sua libertação seja respeitada, o documento dela seja que ela não responde mais com a justiça brasileira. E muitas, mesmo nessa pandemia, eu não tenho um número, mas eu sei que algumas pessoas minha próxima, que infelizmente abandonou o país, né, o Brasil, o país acolhedor, e desistiram e fizeram, mesmo existia antes, mas piorou mais ainda, no meio da pandemia, as pessoas faziam o caminho pelos Estados Unidos para poder tentar outra oportunidade. E essa pandemia foi tão ruim, eu sei que para todo mundo, mas como nós estamos falando sobre a vida dos imigrantes, as pessoas em situação de refúgio nesse momento, mexeu muito na família refugiada, o imigrante, a maioria perdeu seus trabalhos, e muitas foi
abandonar, não foi abandonar a casa, não, foi despejados, foi morar nas ocupações, e, enfim, foi muito difícil. Até a escola, a educação foi tão difícil, uma família que não sabe se expressar muito com a língua portuguesa, e você percebe, mesmo vivendo aqui há 13 anos, tem momentos que eu gaguejo, eu fico pensando o que eu vou falar, porque é uma língua que a gente vive aprendendo todos os dias. Imagina essas famílias, essas mães como eu, que não conseguem se expressar, que a língua portuguesa é uma barreira, e não conseguem nem ajudar seus filhos a poder estudar em casa, via online. Foi tão difícil, e a maioria também, fato de equipamento ou do acesso do internet em casa. Então, foi um momento muito difícil, muito, muito difícil mesmo. Prudência, obrigada pelo espaço, pela sua entrevista aqui para a GGN. Eu gostaria que você falasse um pouco se existe a questão de experiência de mão dupla. Eu sei que vem muita gente para o Brasil em busca de ajuda, mas eu acredito que vocês também devam ter contato e ver a situação de suas famílias dos seus países de origem. Você, por exemplo, originária do Congo, você tem tido contato com a sua família, você conversa com eles sobre essa situação de pandemia, fala um pouco mais dessa relação que se forma entre os imigrantes e os refugiados com os seus parentes no exterior e também essa própria família que os refugiados moram nos países que os recebem. Sim, eu tenho contato, sim, com meus pais, e eu estou até falando aqui, estou muito triste mesmo pelo governo brasileiro, vivendo aqui há muitos anos. Meus 4 filhos nasceram aqui no Brasil, têm a naturalização brasileira, a minha neta é brasileira, a minha mais velha que eu trouxe já tem naturalização brasileira, e eu vivo aqui. Eu tentei para poder fazer chamar minha mãe para vir morar comigo, Embaixada do Brasil no Congo, e está tendo um problema lá interno, não sei o que é, mas eu não consegui minha mãe não conseguiu ter o visto, mesmo pelo meu direito ter esse direito de poder fazer a reunião familiar, foi recusado, então até hoje nunca consegui poder chamar minha mãe para poder viver comigo e me ajudar pela grande família que eu tenho aqui, então foi difícil. E aí a gente vive se escrevendo pelo WhatsApp, como ela não sabe muito mexer nessas coisas, aí eu fico conversando com uma prima que passa para ela e o meu pai. A minha mãe hoje em dia agora está com dificuldade de saúde, ela não consegue andar, e meu pai, infelizmente, já a vida levou a ser cego, então essa dificuldade é maior, saudade é maior, a gente precisa conversar, e talvez você conversa, mas você tem que mandar, tem que apoiar, tem que ajudar, mas você não consegue porque a pandemia mexeu muito nas atividades da gente e o recurso financeiro ficou muito difícil e a saudade é maior. Mas eu consigo conversar com eles, sim. Quando eu posso ligar para ele, eu ligo pelo WhatsApp. Se for ligar ligação normal, custo maior. Eu acho que assim a sua pergunta, eu respondi. Isso, e eu também gostaria que você comentasse sobre essa relação que você mantém com outros imigrantes no próprio Brasil. Eu imagino que vocês devam ter uma relação um pouco mais, não digo próxima de amizade ou de companheirismo, de ajuda mútua, para conseguir lidar com os desafios de morar numa terra estrangeira. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Sim, graças a Deus, por isso algumas colegas me chamam Mama África, significa que eu não sou congolesa eu sou uma mulher africana, eu gosto muito de dizer sou da África, porque quando eu falo assim, eu tenho essa facilidade, eu tenho hoje oportunidade de conhecer muitos irmãos de várias nacionalidades da África, porque é um continente com seus 54 países. Eu tenho, sim, muito contato legal com o pessoal de Angola, Nigéria, Camerun, Marrocos, África do Sul, e entre a gente tenta se unir, se ajudar. Cada um, quando faz sua atividade, pensa na outra, chama a pessoa, e você trabalha junto, e nosso trabalho é mais para poder levantar
a beleza, a cultura do nosso continente africano, porque, infelizmente, como a mídia brasileira só fala muito mal do nosso continente, então nós pensamos, cada um da gente que são pessoas africanas que é liderança no seu país, cada um tenta levar a sua cultura, mostrar ao povo brasileiro como é que é a beleza dessa África, não só o lado negativo, que infelizmente está baseado na cabeça de muita gente. Então, entre a gente, graças a Deus, nós conseguimos assim manter em contato, ligando e trabalhando junto. Praticamente, eu tenho uma boa relação com o meu povo da África e de vários países africanos. Prudence, já que você está falando do tema de imigração, há uns 5, 6 anos a gente fez até um vídeo na TV GGN sobre refugiados. E a gente trouxe justamente esse estigma, né, que o Brasil é tão receptivo com os migrantes, mas parece que ele não é tão receptivo assim quando a gente fala de migrantes de países não desenvolvidos, ou quando vem, por exemplo, um estrangeiro de outro país, por exemplo, da Europa, vamos supor, é visto como estrangeiro, né? Um branco que vem aqui com algum tipo de formação superior, etc. Já outros migrantes, até latino-americanos mesmos, e africanos, do continente africano, não são vistos e não são recebidos da mesma maneira, né? Não são, nem, até na palavra, né? Não são considerados estrangeiros, são imigrantes, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco desse estigma da migração, de que o Brasil é tratado como um país tão receptivo, mas quando a gente vai analisar, é receptivo para quem, né? Muito obrigada mesmo. Essa é uma boa pergunta. São pouca gente que gosta de falar disso. Até quando eu faço minha fala, quando se fala que a imigração, lutamos pela imigração. Eu acredito que quando nós estamos na luta, eu não vejo nenhum francês ou americano lutando com a gente, não. Já o caminho deles é bem arrumado. Seja bem-vindo por aí. Então, é verdade, existe essa separação, eu vou falar mesmo uma discriminação. Quando eu falar sobre imigração, dependendo de cor e de raça, de alguns países também, tipo, tem um trilho, né? Tem que escolher quem pode, quem tem o direito, quem não tem. Mesmo a gente lutando toda hora, direitos iguais, mas, na verdade, não existe esses direitos iguais no meio dessa luta que nós estamos fazendo. Muitos imigrantes, quando eu vou falar imigrante, ou quando colocar apelido refugiado, quando é pessoa negra, o tratamento, a recepção é totalmente diferente. E muitas vezes, no meio da gente, nós somos muito usados. E eu vou falar de mim mesma, porque eu sempre coloco, Prudence, a minha vida em prática, a minha história em prática, para ser servida como exemplo às outras. Até eu estou começando a desistir, querer começar a aparecer, fazer muitas coisas, porque eu me vi quantas vezes fui usada. Você vê que a pessoa quer usar nós, africanos, como instrumento de pesquisa, para fazer pesquisa, para fazer uma coisa. Mas, no fundo, ninguém quer empurrar essas pessoas para poder tentar mudar a sua vida. Só para poder fazer uma coisa e faz tchau, all, bye e vai. Então, infelizmente, existe esse lado, essa discriminação, essa separação por ser imigrante africano ou pessoa com situação de refúgio, e por ser negro, ou pelo outro imigrante, pelo seu tom de pele. E se você tem um tom de pele branco, independente de você ser o Sírio ou Venezuela, você vai ver, vai ter mais outro. A culpa não são deles. A culpa é da sociedade, do sistema brasileiro que faz isso. Essa discriminação pelo tom de pele, pela raça, pelo país. Porque quando fala África, que é difícil, lá, coitado, lá não sei o que, tipo, eles merecem sofrer, vivem muito na sofrência, é assim, é muito difícil, é muito ruim, dói até na alma, dói até no coração. Por isso você vê muitos imigrantes, muitos africanos estão desistindo desse país. Existe sim essa discriminação, essa separação. O Brasil é chamado país acolhedor. O Brasil abre a porta e fecha a janela.
para alguns, nem para todos. Quando abre a porta para o francês faz seu restaurante, tudo chique, eles investem. Americano é outra, mas quando vem o africano, o haitiano, é outra forma do tratamento também. Então, infelizmente, o Brasil abre a porta e fecha a janela. Quando você entra e se vira. Então, isso é a realidade que nós estamos passando. Prudence, muito obrigada por falar com a gente. Eu queria que você contasse um pouco mais aqui para os internautas que acompanham o GGN sobre a sua história. A gente sabe que a maioria dos refugiados, eles saem dos seus países de origem porque sofreram algum tipo de perseguição ou devido a questões sociais mesmo. Então, você pode contar um pouco mais da sua história para a gente? Como que foi chegar aqui no Brasil há 13 anos? Sim, até contar essa história, eu vou falar porque as pessoas daqui que não me conhecem, o público que vão assistir, alguns não me conhecem, mas na verdade não gosto mais muito, porque é uma história que afeta até muito o coração, quando a pessoa é obrigada a repetir toda vez uma coisa que aconteceu na vida, um passado que machucou muito. Mas eu agradeço a Deus por poder estar aqui, viva, mesmo lutando, sendo difícil, mas estou me mantendo. A minha caminhada, a minha saída do meu país até aqui não foi tão fácil, não foi porque eu quis. Eu venho de um país que fala francês, com uma língua oficial, né? Primeira língua oficial do meu país, mas 4 línguas nacionais, mais 700 etnias. Atravessei o rio do meu país, pelo outro país vizinho, Angola, fiz um caminhado muito perigoso no mato, separado com minha filha, de 4 anos. Hoje esse ano vai fazer 20 anos, graças a Deus ela está bem. Me separei com ela, um caminho muito perigoso, que eu não gosto muito mais de lembrar disso. E eu cheguei em capital, em Luanda. Em Luanda, eu me apaixonei pelo Brasil, assistindo as novelas da Globo. E eu acordei, eu falei que é para lá que eu vou. O país que eu sonhei, eu falei que eu vou. Não sabia bem, praticamente não falava português. E aqui que eu aprendi, que eu estou aprendendo todos os dias, falar a língua portuguesa. Por isso, quando eu falo, tem momento, eu paro um pouco, porque eu tenho que pensar o que eu tenho que falar. É uma língua que a vida me fez para poder aprender, né? O destino, nunca imaginava eu ia falar português. Então, a vida me fez aprender essa língua porque eu estou vivendo aqui e eu sou obrigada a aprender essa língua para poder viver. E isso foi minha chegada aqui. Morei 7 anos no Rio de Janeiro. Decidi vir para cá, São Paulo. 2015, vim para cá. Morei em situação muito difícil, na ocupação. Foi tão difícil no início. Depois, eu me separei. Infelizmente, não sei se vou dizer infelizmente, eu vivia com meu companheiro, por causa da razão, não deu certo, me separei. Sempre o Brasil fala, a mulher tem que denunciar, quando vive num relacionamento abusivo, quando se sente maltratada, tudo. Mas o que vem depois? A gente não recebe aquele apoio, nós, mulheres imigrantes, quando nós separamos. Por isso, você vê, muitas vezes, também no meio dessa pandemia, prefere viver calada, mesmo vivendo um relacionamento abusivo, e ela vai pensar 2 vezes, se ela se separar, como é que ela vai viver com seus filhos, quem vai sustentar, quem vai fazer, ela vai viver só e vai ser difícil. Então, muitas vivem caladas. Ela prefere viver lá, não é bom, mas isso é a realidade, tem que ser dita. Eu sou uma dessa experiência, me separei e hoje estou me virando, subindo, descendo, me quebrando ideias para poder sustentar essa família. Aí você vê que todo mundo, toda essa lei que fala, mas não vem aquele apoio. Apoio pode estar lá, psicológico, mas eu não quero saber o seu problema psicológico. O dono da sua casa não quer saber o seu problema psicológico. A barriga das crianças não quer saber o seu problema psicológico. Então, tudo isso, eu me vi no meio de uma bola que quase, a pessoa pode entrar em depressão. São coisas que têm que ser tratadas também, tem que ser dito também. Quando uma mulher imigrante, longe da sua família, ela tem que se separar, ela tem que se virar para poder criar seus filhos. Cadê os apoios?
Então, foi isso que fez que eu possa me virar essa pessoa, me, me dedicando através de tudo que eu passei, colocar em prática tudo que eu vivo passando hoje, lutando pelo direito dessas mulheres, que a gente grita, grita, não somos ouvidos, tipo, ninguém está ouvindo, tipo, tá fazendo barulho. Infelizmente, isso é tristeza. Isso que faz que eu luto muito, luto. Mas não aguento me ouvir muita gente me chamar de guerreira, porque isso me cansa, porque essa guerreira, ela é ser humano. Se tirar, poder ser artista, ativista, poder ser mulher, poder ser mãe, poder ser humano. Ela tem um coração, ela tem sentimento, ela chora, ela necessita. Então, um pouco assim. Obrigada. Prudence, obrigada por ter aceito o nosso convite de participar aqui no Cai na Roda. Você disse que escolheu o Brasil vendo novelas. Quando você chegou aqui no Brasil com sua filha há 13 anos atrás, qual foi a sensação? Suas expectativas foram alcançadas ou você acabou se frustrando com o que encontrou aqui? No início não foi aquilo que eu imaginava na novela, né? Eu pensava que eu ia viver naquelas casas que eu via na novela Alma Gêmea ou Cobras Lagarto do Lázaro Ramos. Mas, alguns anos depois, 2019, eu consegui poder participar na abertura da novela Órfãos da Terra. Quando eu fui no Projac, eu vi essas casas das novelas, teori tanto. Eu falei, poxa, vocês me enganaram, eu pensei que ia viver, eu ia encontrar tudo isso. Então, eu tinha outra imaginação do Brasil pelas novelas. Mas, mesmo assim, eu dou muito exemplo quando alguém se apaixona pela primeira vista, a gente se apaixona, né, pelo homem ou pela mulher, e tem um brilho nos olhos. O que vem na cabeça é estar com essa pessoa. O amor, não acredito, a gente pensa que um dia vamos separar ou vamos me fazer mal. A gente só pensa na beleza, na paz, o amor, a alegria, e a gente se envolve. E depois, no meio do caminho, acontece várias coisas, como aconteceu comigo no Brasil. Me apaixonei, nunca imaginava que eu ia viver, vindo no país, que eu ia viver aquele preconceito de ser pessoa negra, que, aliás, no meu país nunca foi chamada de mulher negra, que eu não me sinto vergonhosa disso, mas só para mostrar como é que a diferença do povo brasileiro aponta o dedo no ser humano, né? Essa mulher branca é uma mulher negra. Então, para mim, eu nasci, cresci, eu sou mulher, sou humano, pronto, meu nome é Prudence. E aí, no meio do caminho, eu não sabia que um dia ia começar a viver algumas coisas, ia começar a lutar, a dificuldade, as coisas que me fez virar mais ainda essa mulher que luta. Então, quando eu me apaixonei, nunca imaginava ia encontrar isso no meu caminho. Mas o paixão foi tão grande vivendo aqui, e aqui que eu tive meus 4 filhos maravilhosos, minha netinha, e aqui estou vivendo, com dificuldade ou não, mas aqui estou fazendo minha vida, e aqui que é minha segunda casa. Prudence, eu conversei há algum tempo com o Paulo Willis, que é que trabalha com imigrantes. Hoje ele está no Portugal. Isso, está em Portugal. E ele disse que a maior dificuldade agora na pandemia era conseguir fazer com que os governos abrissem suas portas, usando uma expressão que você usou, para os imigrantes que estavam em situação de risco, não só pela pandemia, mas estavam em situação de risco na pandemia porque em seus países não estavam seguros, né? Então, essa era a grande preocupação do movimento todo, poder fazer com que os governos entendessem esse momento. Então, você, muito antes desse período que nós estamos passando hoje, mas numa situação de risco, você escolheu o Brasil. E escolheu o Brasil vendo novela. Como é feita, qual é o passo que tem que se dar depois que você escolhe o país que você tem que ir? É através da embaixada? São os movimentos de ajuda aos imigrantes que fazem que você chegue a esse país?
Como se dá essa caminhada até o país escolhido? Então, cada um tem seu passo. Tem algumas pessoas que conseguem, talvez, bolsa de estudo, ou por causa de a igreja, congregação pastoral, coisa católica. Cada um tem sua história vindo para cá. Um tenta colocar, pedir seu visto, como eu fiz pedi o visto. Não fui eu, mas foi o pai dos meus filhos que fez esse papel, pedir um visto para mim lá, para vir para cá. Então, cada uma tem o seu jeito. Tem algumas que se arriscam pegando um grande navio, sabe, atravessando todo esse rio, né, no seu mar. Então, cada um tem seu caminho. É um caminho que, não sei como vou dizer, minha história é outra, do fulano tal, ciclano é outra. Tem algumas pessoas que são meu conterrâneo, já ouvi que chegaram de barco, né? Cada um tem a sua história. Tem algumas pessoas que pedem visto, porque o visto de refúgio não se pede fora do país, a gente pede aqui. Aí você chega aqui e vai na Polícia Federal, aí você conta a sua história, você explica e eles analisam se você, conjunto com o CONAR, se você vai ser uma pessoa que vai ter direito de viver aqui como uma pessoa com situação de refúgio, não. Então, a chegada de uma daqui é diferente. Cada um tem a sua maneira de chegar. Como eu pedi o visto, sim, do Brasil. Mas é diferente. Da forma que eu pedi antes, hoje não tá sendo dando como hoje. Né? Agora está difícil. Se eu me lembro, mesmo para fazer reunião, regroupement familiar, foi difícil. Naquele momento foi fácil. Muita gente fizeram trazer sua família. Mas hoje eu não consigo. Mesmo tendo esse estatuto de refúgio reconhecido, eu não consegui. Eu pedi ajuda no Acnur, tudo mais. Dizem que a última palavra é lá no Congo, a embaixada, mas sendo que a embaixada do Brasil depende aqui do Brasil, né? Então, é uma coisa que só ele sabe por quê. Sendo negado o meu direito de poder trazer minha mãe, né? Eu sou uma pessoa com estatuto reconhecido aqui no Brasil há 13 anos, está sendo negado, visto da minha mãe, e essa mãe que tem netos brasileiros, eu trabalhando aqui, pagando meu posto, nunca fiz nada nenhum no governo brasileiro, aqui, vivo em paz, não estou devendo nada, sei que estou devendo alguns bancos, CPF, mas isso nada a ver, para ser proibido o visto da minha mãe, não para você ver. O negócio está difícil. A última palavra, estão dizendo, sou lá no Itamaraty. E esse governo não ajuda muito na questão da imigração, né? Não ajuda. É triste. Uma mãe solo criando, gritando pela ajuda, que ia trazer minha mãe. Ela vive comigo. Eu tenho criança de menor, tenho minha mais velha, claro, mas ela é uma adolescente que ela também se trata, vai ver o psicólogo, tem muita coisa. Então, eu tenho que me virar em 10 para poder criar todas elas. Eu pensava trazer minha mãe, ela vai me dar um suporte. Eu posso trabalhar 1000 vezes. Por isso, talvez algumas pessoas podem me julgar. Por que não trabalham registrado? Porque não quer receber só o trabalho que algumas pessoas querem me oferecer. Não estou desprezando trabalho nenhum, mas eu vejo que as pessoas não querem dar oportunidade maior. Aí você vê, talvez, caixa, serviço geral. Infelizmente, são mais trabalho que chega para os imigrantes, pessoas africanas. E aí, eu me vi fazer minhas atividades solo para poder estudar, como não teve faculdade. Eu estou estudando, estou fazendo cursos para poder cursar minha faculdade, para poder ser vista ou recebendo só minhoca. Eu não quero isso. Eu sou humano, sou inteligente. Se a razão é que não tem a faculdade, tudo bem, eu estou me formando, estou estudando para poder fazer minha faculdade. Eu vou ver no futuro o que vai ser dito ainda. Então, é assim. Por isso, talvez não consigo
fazer um trabalho mesmo inteiro. Como é que eu vou sair 10 horas, voltar mais tarde, deixando as crianças sozinhas? De repente, nós vivemos numa sociedade, infelizmente, muito racista, tem que falar. Quando eu vejo na televisão mãe negra que chora assassinado do filho, não sei o que, quantas crianças negras são assassinadas, entre aspas, bala perdida, qualquer coisa. Eu tenho meninos em casa, eu tenho meus filhos. Tudo isso me preocupa a cabeça. Eu vivo aqui. Nada vai dizer uma bala que vai chegar, vai dizer, não, você é um filho imigrante, a bala não vai te tocar. Não. Não tem cor, essa bala vai, toca mesmo. Eu acho que essa bala tem cor, se vai só para a pessoa negra. Então, eu me sinto tipo uma mãe, sabe, uma galinha, quando ela tem seus filhos, ela anda sempre com seus filhos assim. Isso que eu me sinto. Por isso eu vim me virando fazer os meus trabalhos assim, me formando, ao mesmo tempo estar perto dos meus filhos. Enfim, o cuidado é maior, muito maior. Infelizmente, isso é a realidade. A minha realidade mostra quantas mulheres também vivem como eu, que talvez não tenham essa oportunidade de poder ter esse espaço de fala, ou talvez coragem de poder falar algumas coisas. Por isso, eu coloco muito minha história em prática, não só para ser escutada, mas para mudar, para ter uma mudança pela vida dessas muitas mulheres imigrantes como eu, que passa a mesma coisa que eu, talvez pior ainda. Prudence, mudando um pouquinho de assunto, você falou logo no começo da visão dos brasileiros sobre a África, né? Uma visão muito estigmatizada, né? Caricata, né? Que é a visão ainda que os brasileiros têm, né? Do continente africano. E até de forma generalizada, né? Como se o continente africano fosse todo igual, né? Não fossem vários países com as suas peculiaridades. Uma dessas partes que está fora do conhecimento dos brasileiros, muitas vezes, foi o processo de descolonização tardia, né, do continente africano, que depois seguiu para muitos governos autoritários, desde o começo das independências, ainda aí no século XX, até hoje, né, os governos autoritários de diversos países africanos. E você viveu isso na prática, né, você viveu um processo aí, na prática, vivenciou isso no Congo, na sua vida. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como que foi viver durante o governo autoritário no Congo, um pouco antes da sua saída, e se isso afetou você até para vir para o Brasil. Na verdade, tem coisa que eu não gosto muito de tocar também, quando eu falar mais sobre o governo do meu país, mesmo vivendo aqui no Brasil, ninguém sabe, né? Porque, graças a Deus, não aconteceu, mas teve em algum momento uma lei que ia sair que o migrante possa ser expulso do Brasil, né? Aí já pensou, toda vez falar mal, e uma vez você se expulsa do seu país, volta lá, então, mais pior. E ainda pela proteção da minha família também, tem algumas detalhes que não gosto muito de bater muito forte, porque ainda tem família lá, e aqui nós temos também o consulado do meu país, né? Acredito que ele vive sempre seguindo e ouvindo a gente falar. Não tem problema, Prudência. Se você não quiser responder a pergunta, fica à vontade, a gente entende. Agora, talvez tratar um pouco sobre essa questão do estigma que os brasileiros têm, então, sobre o continente africano, né? A gente ainda pensa os africanos como todos iguais, né? Você até falou no começo que você gosta de falar que você é africana, mas você também é de um país que tem as suas peculiaridades, né? Falar um pouco talvez, um preconceito que os brasileiros têm com o continente africano? Certo. Obrigada. Isso que eu falei, o continente africano tem seus 54 países, a sua naturalidade, etnia, religião, cultura totalmente diferente. E eu estou namorando um nigeriano. E essa pessoa, quando ela fala a língua dele, não entende nada.
se eu vou te dizer que ele é africano, mas o que nos une é o Brasil. Como o Brasil, a língua portuguesa, que está mantendo a gente em comunicação, sendo que ele é africano, eu sou africana, nós somos irmãos do mesmo continente, de uma mesma mãe, mas a gente não se entende. Se não foi a língua portuguesa, a língua brasileira, a gente não ia conversar. Ele fala Ibo, inglês, eu falo Lingala e francês. Então, como é que a gente vamos conversar? A única língua que nos une é a língua portuguesa do Brasil que nos une. Então, totalmente diferente. A cultura dele e a minha é diferente. Tem alguma coisa até aqui em casa simples, na comida, qualquer coisa. Ele fala, na minha terra, sim. Eu devolvo ele também, na minha terra, sim. Ele fala, viu, na minha cultura, na minha terra, nós na África, aí eu reparo, você esquece que sou africana? Eu também, na minha cultura, na minha terra, na minha... Então, nós temos já uma briga até quando eu fico, gente, pô, nós somos africanos, a gente, só por causa disso, talvez fica um desentendimento, para você ver como é que é. A África é um continente tão grande que o Brasil tem que parar de poder colocar a África uma coisa só. Sim, é um continente um só, mas a nossa cultura é totalmente diferente. A comida é diferente. A mesma comida, mas o nome, o modo de cozinhar é diferente. E aí, até para ele comer a minha comida do Congo, ele está aprendendo. Falou, pô, vou aprender, porque ele nunca comeu comida congolesa. E eu também, para lhe agradar, eu estou comendo comida da terra dele, estou gostando. Aí eu quero esse prato X, mas nós somos do mesmo continente. Então, isso é a riqueza do continente africano. O povo tem que parar de generalizar, parar mesmo. Eu sou cristão, ele tem a religião dele. A religião dele, a espiritualidade dele, eu respeito. Eu não me coloco. Talvez, uma vez, você se apresenta, o público tinha hábito de esperar eu falar, me perguntava se eu sou de qual religião, porque eu não gosto de falar sobre a religião. Aí eu falo, eu sou cristã. Aí você vê o público, tipo, as pessoas ficam tristes, porque esperava eu dizer que eu sou do X, eu sou do X. Eu falo, mas isso não me impede de ser africana. África não é só aquilo que mostra que nós temos religião assim, não. Tem cristão, tem católica, tem muçulmano, cada um tem sua escolha, seu caminho para escolher, entendeu? Outra, quando se fala África, de repente as pessoas só veem a África, pessoa negra. Errado. África do Norte, África branco. Tem Egito, Marrocos, Líbia, Tunísia, africano com os olhos azuis. Mas é difícil você ver o mundo ou a brasileira entender, acreditar nisso. Você vai na África do Sul, tem o africano com os olhos azuis, o africano mesmo, com o tom de pele muito claro, branco, entendeu? No Congo também tem. Eu fui criada pela minha tia, ela era mestiça, ela já se foi. O pai dela era belga. Belga. Então, tem mistura de tudo. Então, a África não é só aquilo que a mídia quer mostrar. Tem um lado, sim, situação difícil, alguns países, como nesse momento o meu país, já há muitos anos, nós estamos sofrendo uma guerra na parte leste do meu país, muitas mulheres, crianças estão sendo assassinadas por causa da violação, nosso recurso mineral está sendo importado, está sendo usado, nós mesmo, povo congolês, a gente não consegue aproveitar pela nossa riqueza, infelizmente coloca o presidente inútil que não consegue cuidar bem e faz os acordos absurdos e vende a riqueza, vende não, dão mesmo a nossa riqueza e coloca sempre a África um continente pobre, mas é mentira, não é um continente pobre, porque a África é um continente que alimenta vários países poderosos por aí, que se dizem África vive em vida, em cada país
poderoso, África. Então, nisso dói no coração da gente, entendeu? Por isso, nós hoje, todas as pessoas que lideram trabalho cultural africano, a gente leva o lado positivo da África, porque já a mídia faz papel dele, né? Já fala, pobreza, guerra, fome, tá bom, você está passando seu tempo para falar isso, eu pudesse, não vou passar na rede social para falar pobreza, eu vou falar da beleza, cultura, para as pessoas que querem saber e conhecer bem essa África. Então, isso é África. Então, o povo brasileiro precisa conhecer mais se as escolas não estão dando oportunidade nossos filhos, desculpa, conhecer bem a África, tem as atividades, hoje em dia tem muitas coisas online, muitas atividades online, para mostrar a beleza, a cultura da África. A África é lindo, é grande, mas totalmente diferente de cada país do outro. A língua também. Para você ver um exemplo simples que eu dei, que ele não entende minha idioma, nem eu entendo a dele, a língua portuguesa que nos une, e a culinária também, ele experimenta a minha, eu vou também a dele, e é assim que a gente está se dando. Prudence, eu quero saber duas coisas. A primeira delas, eu acho que é importante falar que você é membro do Centro de Mulher Imigrante Refugiada. Então, eu queria saber quais são os trabalhos assim que vocês fazem, realizam, se você puder falar um pouquinho para a gente mais a fundo sobre o seu trabalho lá no centro. E a segunda é falar sobre a sua arte, né? Você é artista, eu vi que você canta, inclusive eu vi que recentemente você estrelou um curta-metragem que se chama Meu Lugar é Onde Estou, né? E aí eu queria que você falasse um pouco mais também desse seu lado artista e como que é ser uma artista aqui no Brasil. Isso. A primeira pergunta é que no CEMIR, né, Centro de Mulher Imigrante Refugiado, um convite de uma super amiga, Soledad, ela me fez esse convite, já há muito tempo ela falava, e chegou no momento da quarentena, todo mundo trancado de casa, e eu me virei, falei, caramba, e agora? SESC fechou, tudo fechou. Fechou, e agora? Meus filhos, a casa. Por isso, independente de cada crença de alguém, a religião, eu respeito, mas eu confio em Deus. Eu agradeci tanto a Deus e eu tenho muito orgulho de dizer obrigado, Senhor, porque chegou no momento que eu não esperava. O convite chegou que vou fazer parte desse grupo, vou liderar grupo de mulheres no meio da quarentena, em casa, trabalhando. E o meu trabalho era, como naquele período não era para ter contato com pessoas, era difícil, eu fazia primeiramente um contato da distribuição de cesta, que chegava na minha casa para poder, dando apoio para algumas mulheres na minha área, onde eu moro, para ajudar, porque a alimentação, muitas mulheres, muitas pessoas em casa, a dificuldade ficou pior ainda. Então, a Semir entrou em contato comigo para poder liderar um grupo de mulheres por aqui. E depois chegou no momento o apoio financeiro para poder ajudar essas mulheres a fazer suas atividades. Muitas mulheres faziam cabeleireira, algumas fazem massagem, para ajudar os seus trabalhos. Então, eu tive essa oportunidade de liderar esse grupo. Aí, quando depois começou a abrir o contato com o público, começamos a fazer online nossas reuniões, porque ainda não nos encontramos fisicamente, porque ainda existe esse cuidado. Nós temos muito plano que não posso, por enquanto, revelar, mas eu tenho um grupo, sim, aqui na Zona Leste, Itaquera para José Bonifácio, que eu fico liderando. Todo mês, essas mulheres não faltam receber sua cesta básica. Nós temos uma reunião 2 vezes por semana, uma quinta e domingo, e tem mais projetos que vai chegar que estamos pensando grandir mais esse projeto para não ficar só na Zona Leste e para não focar só com as mulheres de Itaquera, várias mulheres. São projetos que estão vindo na frente. E segundo a sua pergunta foi que... Sobre o seu lado artista. Sobre o lado artista. Sim, o lado artista surgiu mais... Já na minha terra eu fazia. Eu fui Miss em 2004, primeira dama concurso de beleza 2000, e eu já participei no série televisão da minha terra. Já gostava de atuar na área de beleza como modelo no meu país.
E aqui, como um sonho, sempre uma coisa que estava no meu sangue, e eu sempre acreditava em mim, e eu me dediquei muito mais ainda a surgir, depois da minha separação, que eu me vi no meio do mundo, que eu não sabia como sustentar essa família. Eu comecei simplesmente a amarrar turbante. Mas eu fiz uma fala com Deus, falei, Senhor, como que eu vou fazer para sustentar essa família grande? O Senhor disse para mim, eu te dei a sabedoria e a inteligência, usa-la. Aí eu falei, eu não quero me aparecer de calça jeans, de leg, porque vou passar, ninguém vai saber se eu sou africano ou não. Eu vou fazer uma coisa para chamar atenção, as pessoas verem que essa aqui é a Prudence, uma outra mulher. Eu comecei a usar turbante, se eu estou de jeans, eu uso uma coisa que chama a atenção de África, uma identificação minha. Aí eu falei, quando eu vou ensinar a amarrar turbante, eu sei que muitas mulheres já ensinam, mas eu quero que a minha, as pessoas amam e me chamam, porque isso vai ser minha source de provenance, isso é francês, a minha fonte que eu vou ganhar pão. Daí eu comecei a ensinar com amarrar turbante, eu comecei a contar minha história, da forma que eu saí do meu país, chegando até aqui, ensinando a dança do meu país, mesmo recebendo crítica de algumas mulheres, e eu fechei meus olhos, meu ouvido, eu não queria que alguém dizesse, não aguento dando dinheiro para ela, eu queria fazer meu trabalho para receber dignamente e pagar minhas contas, cuidando dos meus filhos. Foi assim, começou aos poucos, no primeiro encontro, empoderamento mulher refugiada, para colocar as mulheres no mercado do trabalho. E, de repente, meu caminho pegou outro, até hoje, não sei, é Deus mesmo, e virou por aí, falando sobre a minha África através das minhas atividades, que meu trabalho que eu amo muito. Hoje, talvez eu falo sobre África, na culinaria, na dança, mostrando como mulher africana, não mulher moderna, né? Nós, hoje em dia, todas as mulheres modernas querem colocar salto alto de unha grande, não. Eu falo sobre essas mulheres mesmo, batalhadoras, coloca seus filhos nas costas, bacia na cabeça, vai no campo para poder trazer comida em casa, essas mulheres que vão mesmo difícil, ela vai indo no campo cantando, louvando a Deus, colocando seu filho nas costas, vendendo sua comida à cabeça. Então, essa riqueza, essa força dessas mulheres africanas, que eu gosto muito de trazer nas minhas atividades. Por isso, minha neta ela é minha parceira de palco. E você falou sobre o curto-metragem. Eu fiz esse curto-metragem com muito amor e eu fiquei emocionada vendo que eu recebi o melhor prêmio, ganhei, né? Melhor personagem e o melhor filme. E eu estou muito feliz. Esse festival foi no Panamá e está garantido mais outro festival lá na Itália. E já, graças a Deus, vai ter mais uma longa-metragem que a produtora vai me chamar para participar com as outras mulheres. Isso mostra quanto que a minha história está sendo ouvida, chegando na voz, no ouvido de muita gente. É gratificante. Estou muito orgulhosa de mim mesma. Mas o que eu quero, na verdade? Uma mudança total. Uma mudança para não ser sempre essa pessoa que mostra, que luta, mas tem que ser de verdade mesmo. Não estou falando de longa-metragem, alguns trabalhos atrás, ou alguns que vão vir na frente, e respeitar e valorizar uma mulher negra pelo seu cachê, respeitar mesmo, de parar de fazer, usar essa pessoa, porque, eu repito, eu sou humano, sou gente, o coração aperta, dói quando você acorda de manhã, seus filhos batem na porta, quer uma coisa. Eu não sou coitada, eu estou trabalhando, eu quero que meu trabalho seja merecida, respeitada. Quando eu estou falando assim, eu sei porque existem algumas pessoas que querem fazer um trabalho com você, talvez se você recusar, porque você sabe o seu direito, eles não querem mais te chamar. Então, eu não sou essa coitada. Por isso, eu estou lutando pelo direito, pelo respeito da minha pessoa, antes de ser artista. Eu sou humano. Isso aí. E, Prudence, eu
queria entender como que foi sua experiência nas redes sociais. Eu acredito que ela tenha vindo antes da experiência na agência da ONU para refugiados, mas eu queria saber como que foi esse período que você assumiu as redes sociais da agência da ONU. Você sente que mais pessoas conseguiram te entender, escutar a sua história, e você conseguiu falar com mais pessoas? E como que foi essa troca nas redes sociais da ONU? O som fugir, eu só vi como que foi minha experiência na rede social da ONU. Isso aí, sua pergunta? Isso, as redes sociais da Agência da ONU para Refugiados. Ano passado, né, quando eu fiquei estreando nas redes sociais do Acnur. É isso aí que ela está perguntando, Prudência, é isso. Desculpa, gente, porque o som fugiu, coloquei o fone de ouvido. Sim, foi uma experiência ótima, amei muito. Foi muito bom, porque isso ajudou mesmo para ter mais... pessoa me procurou muito, muito mesmo, e mudou, como vou dizer, aumentou mais a força do meu currículo. Até, aliás, eu fiz o próprio aqui no Global, lá na Suíça, entrou em contato comigo, me convidou para fazer uma fala da matéria da morte do George, que foi assassinado nos Estados Unidos, sabe? Fiquei muito feliz. Não sou do Brasil, agora sou internacional, gente. Vamos rir um pouco. Foi muito lindo porque eu recebi bastante contato, bastante gente entrou em contato comigo, que eu falo que a minha rede de contato aumentou, e o olhar das pessoas, algumas pessoas mudaram. Quem não me conhecia ainda, e, enfim, foi uma experiência muito lindo, amei. Foi um momento muito incrível, até a live que eu fiz com a Teresa Cristina, né? Que ela que me deu essa força de poder cantar. Eu não sou cantora profissional, gente, eu não sou Isa, nem Ludmilla, mas mais se vira em 10, em dobro, entendeu? Aí, quando eu fiz, ela queria que eu cantasse uma coisa minha em idioma. Eu falei, eu não sei cantar. Ela falou, eu quero ouvir essa voz, porque foi uma fala antes da live, né? Já conversamos com a produtora, e eu trouxe essa fala, esse canto na minha idioma. Ela amou, ela me deu força, ela disse que eu tenho voz. Eu falei, gente... Aí dá essa chance para a gente também, para a gente ouvir você cantando uma música no seu idioma. Então, essa música, ela é religiosa, ela é gospel. Essa música significa que agradecendo a Deus pelas crianças que eu tenho, pela força que Ele me deu, e dizendo obrigada. Por que eu falo sempre assim? Porque já ouvi muitas, já me proibiram. Por que você se apresenta sempre que você é mãe? Eu falei, essa aqui é Prudência. Eu não quero ser outra pessoa. Essa aqui sou eu. Eu tenho que me apresentar, tenho que dizer quem sou. Eu não posso ter uma imagem falsa. Eu tenho que ser eu. Por isso, sempre, quando eu coloco assim, na força de ser eu, na força de dizer quem eu sou, a minha verdadeira pessoa, a minha luta, e algumas pessoas estão me acreditando. Por isso, sempre agradeço a Deus com esse louvor. Se vocês quiserem ouvir, eu não sou Isa, mas vou me virar, tá bom? Adoraríamos ouvir você. Tá bom. Yahweh significa eterno. Nzambe significa Deus. Quando vou dizer Yahweh, você vai entender que eu estou toda vez repetindo, chamando eterno Deus. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 oh. Papa nalola yozali nzambe, oh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 oh. Libanga na talo yobongwani te, oh.
bandeke likolo bagumba melio, mbisi na maye sanjolio nzamba prudencio bongwani te o, mopesi bana na pesa yo nini, yawe 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 yawe, yawe 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 yawe, yawe 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 o, papa na lola yo bongwani te o, mbisi na mai. Ai, Senhor, Deus. Bandeke likolo bagumba melio, mbisi na maye sanjolio nzambe na ana yo bongwani te o, mopesi bana na pesa yo nini, yawe yawe ozali nzambe o, yawe yawe yo bongwani te o, yawe 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 yawe, soki natali bana nanga na miso, bana kipoko yo pesi ngai, nzambe na ana yo bongwani te o, mopesi bana na pesa yo nini, Yesu masiyo ozali nzambe o, papa na lola yo bongwani te, Yesu masiyo ozali nzambe o, papa na lola yo bongwani te, kumbama kolo Yesu kumbama, yawe nanga yo kumbama kolo Yesu kumbama, yawe ngana talela nani soki yote kumbama, yawe nanga yo kumbama kolo Yesu kumbama, yawe yondeli banga natalo kolo Yesu kumbama, yawe nanga yo kumbama kolo Yesu kumbama, yawe yonde nzamba prudence kolo Yesu kumbama, yawe nanga yo kumbama kolo Yesu kumbama, yawe yonde nzamba Brazil kolo Yesu kumbama, yawe nanga yo kumbama kolo Yesu kumbama, yawe nanga yo kumbama, yawe yawe yonde nzamba prudence kumbama kolo Yesu yonde nzambe nanga ye kolo Yesu ngai natalela nani kolo Yesu ngai nakimela wapi kumbama, yawe yawe libanga natalo kumbama, yawe. Desculpa, obrigada. Obrigada a você por essa maravilha. Obrigada, eu agradeço. Eu queria falar uma coisinha para você, que o brasileiro, se ele prestasse atenção no próprio país, ele saberia entender a África, porque o Brasil é um país continental, que o norte é diferente do sul, que é diferente do leste, que é diferente do centro-oeste, do oeste, o norte, o nordeste. Nós somos é como se fosse 27 países diferentes aqui, cada um com a sua cultura, cada um com o seu sotaque, cada um com a sua música, cada um com a sua comida. Então, nós somos muito diversos aqui dentro. Então, se o brasileiro prestasse atenção no que ele tem aqui, ele saberia entender muito bem a África e entender por que se diz Mãe África. Mas a gente vai chegar lá ainda. Vamos. Prudence, eu quero muito agradecer a sua presença aqui nesse programa. Esse programa é muito importante para a gente, é o programa feito pelas jornalistas do GGN. E dizer para você que estamos sempre de portas abertas e com as janelas abertas também, para que você, sua arte, sua luta possam chegar em mais pessoas. Então, você já tem nosso contato, é só entrar em contato com a gente, que a gente faz essa ponte entre você e mais um público diferente, um público novo, que todos precisam se irmanar de alguma forma, seja na arte, seja no problema e na empatia e na questão da cidadania e dos direitos humanos. Então, estamos juntos. Estamos juntos, eu agradeço muito.
muito mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. A maior preocupação é que essas falas da gente, meu trabalho, de todo mundo, vosso também, não só seja compartilhado com pessoa adulta, mas pela juventude também, porque elas são o futuro desse país, o futuro desse mundo, né? Amanhã vamos crescer, amanhã a gente não vai ter mais essa força. É muito importante também trazer o público juventude, né? Que se fala jovem. Quando eu fazia trabalho presencial, eu ia muito nas escolas. Você vê as crianças correndo te abraçar, ou também criança, desculpa, eu não gosto muito de falar assim, mas o Brasil nos ensinou a falar assim, me deixa muito triste. Uma criança negra vem te abraçar chorando, diz que você me representa. Então, você fica muito lindo também poder levar outro público também, juventude. Como nós queremos uma mudança, nós devemos já começar já no raiz, nossos filhos, nossas crianças, para ter um país melhor, um futuro melhor. Sem elas, a gente vai rodar mesmo, senão nossos filhos vão crescer com essa ignorância na cabeça. Mas eu acredito, vão fazer o melhor. Obrigada. Obrigada demais, Prudência, obrigada. 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 Obrigada pela entrevista, Prudência. Obrigada.